É isso, minha gente. Vamos começar, então, pela confusão generalizada que tomou conta da CPMI do INSS assim que a comissão aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, por suspeita de envolvimento nas fraudes do INSS. Vamos já conversar com a repórter Valentina Moreira, que acompanhou tudo de perto, em loco, em Brasília, e conta os detalhes dessa discussão entre os parlamentares que a gente vai destrinchar, porque eu sei que cada um tem seu argumento, um culpa o outro. O governo já anunciou que vai recorrer, mas vamos do começo, Valentina, porque você também já falou com todos esses parlamentares. Quero que você conte direitinho como começou esse imbróglio para a gente. Boa tarde, querida. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Vou começar a história do começo mesmo. A gente chegou aqui na CPMI do INSS com a impressão, com a sensação de que o requerimento para o quebra de sigilo fiscal do filho do presidente Lula não seria aprovado. Esse era o que estava sendo discutido ali desde o início e o governo estava numa posição de que isso já estava acertado e que não aconteceria porque eles teriam maioria para barrar esse requerimento. Ao decorrer da sessão, contudo, houve uma reviravolta em relação à aprovação desses requerimentos. Além da quebra do sigilo fiscal do Fábio Luiz, que é o filho do presidente Lula, existiam outros 86 requerimentos na pauta. A votação foi aprovada para ser uma votação global, ou seja, era um pacote de requerimentos que seriam rejeitados ou aprovados em conjuntos, né? Ao invés de haver a votação individual de cada um desses requerimentos, eles seriam aprovados como um grande bloco. E no momento que houve a votação, o presidente Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, colocou para a votação a possibilidade de ser rejeitado, ou seja, se os deputados gostariam ou não que aqueles requerimentos fossem aceitos. A maioria, segundo o Carlos Viana, né, nesse momento que eu estou falando, votou para que fossem mantidos os requerimentos, ou seja, para que houvesse a quebra de sigilo fiscal do filho do presidente. A partir daí, começou uma confusão mesmo, Amanda, dentro da sala da CPMI, porque o governo entendeu que a contagem de votos feita pelo Viana foi equivocada. O presidente, Carlos Viana, disse que contou 7 parlamentares votando contra os requerimentos, ou seja, 7 parlamentares teriam se posicionado para que esses requerimentos não fosse dado prosseguimento a esses requerimentos. Mas o governo alega que a contagem era de 14. Essa contagem ainda está sendo discutida. No momento específico em que o presidente declarou que sim, haveria a continuidade desses requerimentos e sim, haveria a quebra do sigilo fiscal do filho do presidente Lula, naquele momento realmente começou a confusão, Amanda. Eu não sei se está me escutando. Sim, Valentina, estou te escutando. E ali Pode o que a gente acompanhou depois... Perfeito. O que a gente acompanhou depois disso, Amanda, foi essa grande confusão ali. O deputado federal por Minas Gerais, Rogério Correia, enfim, a gente não sabe direito, não consegue entender direito como que começou, né, de fato, a parte da briga, mas o deputado Rogério Correia, junto com o Alfredo Gaspar, que é o relator, eles entraram ali no embate físico. Foi uma cena bastante complexa de se assistir. A gente tem alguns vídeos a respeito desse momento e assim que a gente saiu ali, a gente sabe que tem diversos deputados que já são de idade avançada, inclusive o senador Carlos Viana, que preside a comissão, acaba de sair de um tratamento médico. Então, foi uma cena bastante inusitada, no sentido de a gente ter presenciado uma certa violência física entre os parlamentares. Foi um pouco, inclusive, surpreendente para a gente que estava acompanhando. Na saída aqui da CPMI, o que foi dito é que a sessão não foi suspensa. A sessão foi suspensa, mas ela vai continuar acontecendo depois do almoço, daqui a 1 hora. Ela vai continuar ouvindo o depoimento que estava previsto. E na saída aqui da CPMI, diversos deputados conversaram com a gente conversou com deputados do governo que falaram que vão entrar com representação no Comitê de Ética para questionar aí essa forma de contagem feita pelo Carlos Viana, enquanto que do lado da oposição, Carlos Viana, o Alfredo Gaspar e outros deputados, inclusive o Duarte Júnior, que é o vice-presidente da comissão, todos eles reafirmam que a contagem foi feita, sim, da forma correta e que vai ser mantido, sim, a quebra de sigilo fiscal do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz. Amanda. Perfeito, Valentina. Fica com a gente, daqui a pouco voltamos a nos falar. Se a gente puder até repassar aqui,
repetir as imagens da confusão, essa confusão generalizada que a Valentina descrevia e a gente mostrava ao lado dela. Eu quero repassar essas imagens para vocês. Então, logo depois que foi quebrado em bloco o sigilo fiscal, bancário, do Lulinha, filho do presidente Lula, filho mais velho, veja que imediatamente os deputados e senadores, essa é uma comissão mista, uma comissão parlamentar mista de inquérito, então você tem ali o relator Alfredo Gaspar, você tem outros governistas que se levantam, daqui a pouco a gente vê o Alencar Santana, a gente vê também o Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e começa essa confusão, essa pancadaria mesmo generalizada. Eles vão às vias de fato. Olha ali o Alencar Santana, de óculos, ele deu uma entrevista há pouco para o Radar News, quer dizer, os deputados e senadores governistas ficam muito exaltados, revoltados, porque eles dizem que tinham maioria e que o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, não fez a contagem correta. Então, nesse momento, a gente tem uma parada, uma interrupção para o almoço e o impasse está mantido. E provavelmente quem vai desempatar essa confusão, essa briga, né, esse imbróglio, será o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, porque caberá a ele, ao fim e ao cabo, decidir quem tem razão. E aí há imagens e há painéis de quórum, tudo registrado durante essa sessão, essa reunião da CPMI do INSS. A gente tem as fotos para colocar, fotos e painel do quórum, para a gente tentar refazer um pouco essa cronologia, né? O que aconteceu. Então, imediatamente, as assessorias governistas nos mandaram as fotos. Então, quando o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, fala de votação simbólica, né? Então, quem é contra fica de pé, levanta a mão. Aí, a assessoria do governo, dos deputados governistas, mandou essa foto para a gente. Ele contou 7, o Carlos Viana disse que tinha 7. Se a gente fizer uma contagem rápida ali, o Jacques Wagner ali atrás, Randolph, 2, o Paulo Pimenta aqui, 3, Soraya, Rogério, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só nessa contagem rápida aqui, batendo o olho, eu vejo 8, mas tem mais gente em pé lá atrás, só que não necessariamente levantou a mão. Parece que tem mais gente em pé do que gente sentada. Você vê que esses parlamentares que estão aqui na fileira da frente são os deputados da oposição, né? Tem ali o Eduardo Girão, o Exalci Lucas e assim por diante, que são a favor da quebra do requerimento. Não era só o sigilo bancário e fiscal do Lulinha, não. Era um bloco de 80 requerimentos. Essa é uma das fotos que a gente tem, não sei se a gente tem outras, o Orlando Silva lá na frente também, o Alencar Santana ali à direita, acho que a gente tem algumas fotos aqui com um plano maior, né? Então, esses são alguns dos registros das provas que o governo pretende apresentar para o Davi Alcolumbre para dizer, olha, temos maioria, né? O Carlos Viana não contou direito, não tinha só 7 pessoas com a mão em pé, não. Tinha maioria, tinha mais do que isso. O impasse agora está mantido. E gravamos também entrevistas com todos eles, com alguns dos deputados presentes a essa CPMI. Acho que a primeira declaração é do Carlos Viana, é isso, do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que negou imediatamente qualquer manobra regimental. Ele falou, não, vocês não podem me acusar disso. Né? Para o senador, o governo simplesmente cochilou e perdeu nos votos, na contagem dos votos.